tarefa aqui, meus irmãos e irmãs, é apresentar a vocês aquele que vem trazer a palavra do Senhor para o meu e o seu coração. Ele vem para trazer o recado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aquele que de repente não creu ainda no milagre, pela palavra do Senhor ministrada, vai crer no milagre, porque a palavra do Senhor produz milagre. Eu quero dizer para você que é hora de nós pararmos um pouco agora. Eu sei que nós estamos de repente correndo um pouquinho de uma neblina que cai muito leve de repente e para outra vez. Mas eu preciso entender que eu e você somos a igreja do Senhor. Eu preciso entender que Deus quer falar comigo, quer falar contigo, quer falar com quem está do teu lado agora. E eu não posso ser impedimento para que Deus fale ao coração de alguém que está do meu lado agora, de alguém que está atrás de mim ou que está diante de mim. Eu sou a igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor. E como o povo de Deus reunido neste lugar, nós precisamos parar diante da face do Senhor, diante da presença dEle, para ouvir o que Ele tem para falar ao meu e ao teu coração. Nós não estamos apenas em festa aqui por conta de 24 de maio. Nós estamos aqui para celebrar ao Senhor que dá vida a cada um de nós e que permitiu que esta igreja, há 276 anos, estivesse espalhando a palavra, a santidade, o milagre da cura, o milagre da conversão. E para isso, Deus separou alguém para falar conosco nesta noite. E desde o primeiro momento, quando fizemos contato com Ele, em momento nenhum houve qualquer titubear. Houve uma alegria e ela foi transmitida a nós, de poder estar entre nós, de deixar a sua casa lá em São Paulo, deixar a sua igreja, deixar o seu povo para estar conosco aqui. É o bispo Hilton Melo, ele está conosco aqui. Ele é bispo do Brasil, da Igreja Metodista Livre. Ele é homem de Deus e veio trazer da parte de Deus uma palavra para o meu e para o seu coração. Bispo Hilton, é com muito prazer que nós queremos ouvi-lo nesta hora. Obrigado. Que a unção do Espírito possa estar verdadeiramente sobre a tua vida, para fazer um instrumento de Deus para nós, para todo esse povo, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Cumprimento a todos no santo e bendito nome de Jesus. É um privilégio, uma alegria estar no meio de um povo que tem o coração aquecido. Nem a chuva, nem o frio assustam o povo do coração aquecido. Aleluia. Isso é bom demais. Estamos celebrando o encontro que um dia um homem comum, gente como a gente, teve com o nosso Deus. Um encontro tremendo, um encontro transformador, que sacudiu, que transformou a vida de João Wesley e abalou, impactou o mundo ao seu redor, que fez toda a diferença. Estamos aqui nesta noite para celebrar a obra e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O poder de Deus que está à nossa disposição, não apenas para perdoar pecados, não apenas para mudar o nosso status de perdidos para salvos, mas para transformar a nossa vida, para nos conceder um novo coração. É poder de Deus, não apenas para perdoar pecados, mas para vencer o pecado. Nós acreditamos que o sangue de Jesus derramado na cruz e a obra do Espírito Santo habilitam o homem para viver em novidade de vida, para viver, para experimentar aquela que é boa, aquela que é perfeita e aquela que é agradável, vontade de Deus. O diabo só vem para matar, para roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância.
vida de vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo, vitória sobre as tentações. O nosso Senhor venceu as tentações, o nosso Senhor venceu o mundo e disse para a gente não ter medo não. Ele é a nossa vitória, Ele nos dá graça, Ele nos dá força, nos dá ânimo para a vida. Bendito seja o nome do Senhor. E você sabe, a mensagem que o mundo mais precisa nos dias de hoje é a mensagem de transformação de vida, é a mensagem de santidade. As pessoas estão dizendo por aí, é ditado popular, pau que nasce torto nunca se endireita. Isso é o que o diabo diz, isso é o que o mundo ensina. Mas nós que cremos em Deus sabemos que não é assim. Que o Senhor faz novas todas as coisas. A gente pode crer e a gente pode olhar para o passado e ver como Deus atuou na vida de João Wesley e pode ter esperança. Seria muito bom que João Wesley estivesse aqui conosco, não seria? Quanta diferença um homem como ele não faria nos dias de hoje. Tem gente que pode até pensar, será que não sobrou um fio de cabelo de Wesley? Dá para fazer um clone de Wesley. Mas eu quero dizer para vocês que não seria uma boa ideia fazer um clone de Wesley, porque o segredo de João Wesley não estava no seu DNA e também nem estava na sua educação tão exemplar. Também não esteve em toda a sua formação acadêmica, porque este mesmo homem, com o mesmo DNA, com a mesma formação acadêmica, com toda essa bagagem, um dia foi enviado como missionário para os Estados Unidos. E sabe o que ele descobriu? Descobriu que sequer tinha a certeza da salvação. Descobriu-se um medroso no meio de uma tempestade no mar. Ele tinha medo de morrer, ele não tinha certeza da sua salvação. Ele foi um verdadeiro fracasso em sua missão lá nos Estados Unidos. Ele voltou cabisbaixo, ele voltou frustrado, ele voltou arrasado. Aquele homem com o mesmo DNA, com aquela cultura, com todo aquele cabedal, experimentou desilusão e fracasso. Foi a partir daí que ele vai ter um encontro na data de 24 de maio de 1738. Ele vai ter um encontro com Deus. Só que este encontro não vai ser um encontro casual, não vai ser um encontro trivial, vai ser um encontro arrebatador. Ele nunca mais seria o mesmo a partir daquela data. O homem medroso se encheu de coragem. O homem que não tinha aquela vitória vai experimentar tanta vitória. O mesmo fracassado, agora tocado pelo dedo de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor, vai se transformar num homem através do qual Deus vai fazer um rebuliço no mundo. A partir de João Wesley, vai começar um avivamento. Aquela experiência de Wesley é um estopim para um grande avivamento, um dos maiores avivamentos de toda a história. João Wesley vai se transformar num dos maiores evangelistas de toda a história da igreja. É algo tremendo. Lembra daquele fracassado que voltou cabisbaixo, frustrado lá dos Estados Unidos? A partir dele agora, o movimento metodista começa a se espalhar, alcança, sacode a Inglaterra, se espalha pelo mundo, alcança os Estados Unidos. Meio século depois da morte de João Wesley, aquele mesmo homem que foi mal sucedido na sua missão aos Estados Unidos, torna-se então responsável pelo metodismo que alcança os Estados Unidos, que impacta os Estados Unidos. E só para você ter uma ideia, meio século depois,
A Igreja Metodista em solo americano já é a maior denominação. Um em cada três americanos eram metodistas. Para pensar no negócio desse. 1 em cada 3. E qual foi a diferença? Não era o DNA, não era a formação. A diferença foi o Espírito Santo no coração daquele homem, aquela pessoa bendita do Espírito Santo, por graça e obra de nosso Senhor Jesus Cristo, continua viva e operante nos dias de hoje. Você também pode ter um encontro poderoso, arrebatador, tremendo, transformador. Talvez você já tenha tido muitos encontros, mas você sabe, existem encontros e encontros. O Deus é o mesmo, imutável. A diferença está em nós. Muitas vezes nós estamos diante da presença de Deus, sentimos a sua presença, temos um encontro com Ele, Ele se manifesta, Ele fala aos nossos corações, mas há um problema sério, é a nossa receptividade. É a maneira como nós nos apegamos ao nosso Deus. É a nossa atitude diante de Deus que vai fazer a diferença. 10 leprosos foram curados, tiveram um encontro poderoso com Jesus, mas só um voltou para agradecer. Quantas pessoas presenciaram os milagres de Deus, tiveram encontros com Cristo, mas só 120 estavam no cenáculo, esperando na palavra de Deus naquele dia de Pentecostes. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E para falar de homem comum e que é transformado pelo Espírito Santo, eu rapidamente passo pela vida de Jacó. Você já ouviu falar sobre Jacó? Jacó é um homem como eu e você, uma pessoa comum, era um pecador, era uma pessoa fraca, tinha no seu próprio nome, isso como que emblemático, que significa Jacó, significa embusteiro, trapaceiro, aquele que puxa o tapete. Ele já nasceu puxando o tapete do irmão. Trapaceou seu irmão, mentiu para o seu pai. Ele teve que fugir de casa. Este Jacó, ele vai ter 2 grandes encontros com Deus na sua vida que estão ali registrados em Gênesis. 2 grandes encontros. O primeiro é em Betel, fugindo da ira do seu irmão porque aprontou, porque mentiu. E o seu irmão está furioso, está intentando matá-lo e ele foge, ele tem que fugir de casa. E nessa fuga ele tem um encontro com Deus. Nesse caminho ele para em Betel. E ali ele tem um encontro com Deus. Deus se manifesta a ele poderosamente. Presta atenção. Deus se manifestou a ele poderosamente. Ele tem um encontro com Deus. Deus fala a ele. Ele ouve a palavra de Deus, mas a atitude dele diante de Deus é estranha. É esquisita. Não é adequada. Se você vai ler com atenção, você vai observar. Ele vai dizer, Deus de Abraão, Deus de Isaac, ele não diz o meu Deus. Quando Deus faz uma promessa para ele, faz uma promessa tremenda, sabe o que ele diz? Ó Senhor, se cumpriu isso que o Senhor está falando, então eu vou fazer isso e aquilo. Ele não tinha fé verdadeira em Deus. Ele estabelecia um relacionamento com Deus na base do condicional. Se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer. Se o Senhor existe mesmo, Deus. Se o Senhor existe mesmo, se essa palavra for fiel, se isso que está saindo da sua boca for verdade e se cumprir, aí sim. Repare que o encontro que ele tem em Betel não é o encontro que transformará o seu caráter, que mudará a sua vida. Ele seguirá o mesmo Jacó, com o mesmo nome. E aí, passado muitos anos depois, já com uma família grande, ele precisa voltar para casa. A promessa dele está em Canaã, mas para isso ele vai ter que se encontrar com o seu passado. Ele vai ter que enfrentar o seu irmão que ainda está irado contra ele, que intenta matá-lo, que está até muito rico e poderoso.
um exército de homens. E ele, sabendo que o seu irmão vem ao seu encontro, ele vai ter muito medo, muito pavor. E ele vai buscar a presença de Deus de uma maneira como ele nunca buscou em toda a sua vida. Sabe o que Deus diz em sua palavra? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Você já buscou a Deus de todo o coração? Você sabe o que é buscar Deus de todo o coração? Esse homem está prestes a ser morto. Ele sabe que não apenas a sua vida, mas a vida de toda a sua família, esposas e filhos estão sob um risco sério. E ele vai ter um encontro com Deus nessa oportunidade. E quando Deus se manifesta, sabe o que ele faz? Ele abraça, ele agarra aquela oportunidade, ele se apropria, ele não permite que Deus se afaste. Senhor, sem o Senhor eu não vou a lugar nenhum. Sem a tua presença, eu não ouso dar mais um passo. Ele luta com Deus, ele se apega e se agarra a Deus e a sua bênção. Me abençoa, Senhor. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua força. Eu preciso da tua direção. Eu preciso da tua soberania. Eu sem o Senhor não sou nada. Eu careço de ti. A minha alma tem sede de ti. Como o servo brama por águas, ó Deus. Num ambiente de deserto, assim a minha alma anseia por ti. Isso faz diferença. Deus diz para ele, qual é o seu nome? E ele confessa. Irmãos, é muito importante a gente confessar os nossos pecados, quem realmente nós somos. Ele diz, eu sou Jacó, o embusteiro, o trapaceiro, o enganador. Ele confessa humildemente o seu pecado, a sua condição, e ele vai encontrar graça da parte de Deus, porque quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e para purificar, não apenas absolver-nos da nossa culpa, mas para tocar com brasa viva do altar e aquecer o nosso coração e queimar as nossas línguas. E ali foi Jacó transformado pelo poder de Deus. E o anjo diz, o anjo do Senhor lhe diz, você não será mais conhecido como Jacó, seu nome agora é Israel. Que significa aquele que luta e prevalece diante de Deus. Príncipe, alguém de honra, de caráter e de atitudes nobres, não mais a mesma pessoa, transformado, e no dia seguinte ele se levanta não mais como Jacó, se levanta como Israel, como um príncipe, e vai com toda a coragem enfrentar o seu irmão. Repare que ele não vai deixar a sua família ir à frente. Como príncipe, ele se posta à frente de toda a sua família e vai se reconciliar com seu irmão numa atitude humilde de servo de Deus, com atos reparadores, tentando reparar o dano causado ao seu irmão no passado. Reconciliado com Deus, reconcilia-se com o seu irmão, reconcilia-se com o seu passado, reconcilia-se com a sua vida e pode agora, a partir deste momento, experimentar a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Você já teve um Peniel? Ou seus encontros foram apenas do tipo Betel, emocionantes? Você até se arrepia, você chora.
mas depois segue a mesma pessoa. Quantas pessoas você não conhece que já tiveram encontros com Deus, mas hoje sequer estão no seio evangélico? Para pensar. O bom, meus irmãos, é termos não apenas um Betel, mas um Peniel com Deus, um dia de coração aquecido, para a gente ser transformado de Jacó em Israel, ser transformado de John Wesley, um homem fracassado, um homem cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, capaz de ousar, desafiar a sociedade maligna dos seus dias, aquele mal milenar que era a escravidão, que durante milênios tomava conta e dominava as nações. Wesley ousou pregar contra a escravidão, proibindo os metodistas de terem escravos. Quanta autoridade, quanta ousadia! E por esta pregação e por esta mensagem, um outro homem vai ser tocado e transformado, William Wilberforce. E este vai se tornar um parlamentar britânico. E vai propor com toda ousadia no parlamento inglês que haja um fim do tráfico negreiro e o fim da escravidão. Ele foi motivo de chacota. As pessoas disseram, como pode? Se nós, os ingleses, acabarmos com o tráfico negreiro, os nossos inimigos crescerão, se fortalecerão, porque isto era como que aquilo que movia a economia, a escravidão. Não podemos admitir isso. Isso seria o fim da nossa sociedade. Mas eles continuaram na luta e João Wesley, antes de morrer, a sua última carta foi para William Wilberforce, dizendo, não desista de lutar, persevera nessa luta, haverá vitória, e houve vitória, meus irmãos. 22 anos depois, houve no parlamento inglês uma votação que pôs fim ao tráfico negreiro, e que depois vai pôr fim à escravidão, e esse movimento vai alcançar o mundo e vai alcançar o Brasil. Aqui não houve movimento popular significativo contra a escravidão, mas as pressões internacionais de países como Inglaterra e Estados Unidos é que ajudaram a pôr fim a esse mal milenar em solo brasileiro. E isso se deve à ousadia, a uma pessoa nas mãos de Deus. Não estamos falando de um encontro banal. Estamos falando de um encontro onde nós nos posicionamos diante de Deus com uma perspectiva diferente, com uma atitude diferente. Deus está aqui nesta noite. Está no meio de nós. Fala ao seu coração. Você pode até sentir a sua presença, mas não haverá mudança enquanto a tua atitude não for de rendição aos pés do Senhor, de absoluta rendição. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele vem, mas ele vem montado num jumentinho. Ele entra em Jerusalém e chora sobre a cidade, porque ele bem sabe que a cidade não o acolherá devidamente. Mas alguns dias se passam e aquela multidão grita, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele vai para os Gadarenos alguns anos antes, chega lá e faz um milagre tremendo. Um homem endemoniado, o homem mais desgraçado daquela cidade, mais marginalizado, mais dominado pelo mal, teve um encontro com Jesus e se viu logo depois, assentado, vestido e em perfeito juízo. Mas aquela cidade enxotou a Jesus Cristo pelo seu apego aos porcos, porque Jesus Cristo representava para eles uma ameaça aos seus porcos. Jesus está aqui hoje e muita gente às vezes não quer se entregar por causa dos seus apegos.
Não ameis este mundo, nem as coisas que há nesse mundo, porque esse mundo passa, e com ele tudo que há nesse mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o meu convite a você hoje é para ter uma experiência, uma entrega, para ter um encontro especial. Deus quer transformar a cidade, quer transformar o país, Ele tem poder para isso. Mas quando Ele quer agir, Ele procura alguém que se coloque na brecha. Deus escolheu agir através de seus servos, os profetas. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos decidir se seremos estas pessoas nas mãos de Deus. Veja o que foi Wesley nas mãos de Deus. Queremos que o mesmo se repita conosco. Quanto Deus não pode fazer. Quem quer ter um Peniel, um face a face com Deus nesta noite, levanta a sua mão bem alto. Quem quer um encontro transformador, que muda a sua vida, que não apenas vai ser aquele coração aquecido no momento, mas que vai frutificar. O tempo vai passar e o tempo pode dizer o que é a obra do Espírito Santo, transformando um homem, uma mulher, um jovem e uma criança aos pés do Senhor. Convido vocês a se aproximarem, aqueles que querem uma oração especial, que entendem que essa é uma mensagem de Deus para a tua vida e precisam, como Jacó, naquele dia, precisam de Deus. E que querem buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aproxime-se e eu estarei orando nesta hora. Enquanto você vem, se os pastores aqui presentes ou líderes espirituais quiserem se aproximar dos irmãos, irmãs que buscam de um modo especial a presença do Senhor, podem fazê-lo. Precisamos de toda ajuda, de todo socorro nesta hora. Estamos irmanados. Ó Senhor, nós nos aproximamos de Ti, confiados na multidão das Tuas misericórdias. A primeira coisa que fazemos é confessar o nosso nome, é confessar os nossos pecados. Antes de alcançarmos a Tua presença, passamos pela bacia de bronze, onde há água para lavar as nossas mãos, para purificar os nossos lábios. Ó Deus, ai de mim, foi o que disse Isaías, e nós clamamos por Tua misericórdia. Precisamos do toque daquelas labaredas que saem do Teu altar para purificar os nossos lábios, para purificar os nossos corações. Ó Deus, nós não queremos sair deste lugar do mesmo modo como chegamos. Nós queremos realmente um encontro com o Senhor. Nós queremos dar lugar. Ó Deus, nós queremos dizer para o Senhor tem a liberdade. O Senhor tem a liberdade de entrar em nossa alma, de esquadrinhar os nossos corações, de purificar a nossa vida. Santifica, Senhor. Transforma, Jesus. Opera nesta noite. E ao Senhor seja a honra, a glória, desde agora e para sempre. Amém.